Agora estou vivendo com a minha companheira escolhida perto do lago. Nunca mais deixei nenhuma mocinha me beijar, para não correr o risco de deixar de ser sapo e virar príncipe novamente. Um horror que não desejo para ninguém. Príncipe já há algum tempo. Vida chata. Sabe o que é ter que usar aquelas roupas pesadas para participar de cerimônias do palácio? E haja cerimônia, quase todos os dias. Era o conde da Suécia que chegava, ora o rei da Abissínia, ora da Albânia e até o presidente do Brasil. E lá estava eu, sentado ao lado dos meus pais, aguentando aquela charopada toda. Quando queria viajar, era acompanhado por um grupo de cavalheiros para me proteger. Nunca andava sozinho, nem a cavalo nem a pé. E quando fosse me casar, a noiva seria escolhida pelos reis com a aprovação do reinado todo. Eles decidiam com quem me casaria e em que lugar eu iria morar. A minha sorte foi que, quando uma mocinha da corte me beijou, graças a Deus, na mesma hora virei um sapo e agora corro delas, pois jamais gostaria de ser príncipe novamente. Aqui vivo bem com a minha senhora, a rã mais bonita que encontrei. Tenho muitos filhos e ela é louca pelo meu canto noturno. Meu canto é forte e ela reconhece mesmo estando no meio do lago e vem correndo ao meu encontro. Fazemos amor por vários dias. Ela não sai debaixo de mim, a não ser para entrar na água e depositar lá os ovos que virão a ser nossos filhotes. Inúmeros deles, já perdi a conta. Ela canta também, com aquela voz doce, sua pele é macia e fria, como eu gosto. Quando saio a pular por aí, fujo das mocinhas do palácio que vêm passar o dia aqui nos seus infindáveis piqueniques. Já pensou se um dia for beijado por uma irmã princesa que deixei no palácio? Minha família é real, mas em termos de prole, não há limites. Aquela casa grande, perto daquele imenso lago, e aquela olaria rústica no fundo, são lembranças que costumam povoar a mente infantil com seus mistérios. Foi lá que a menina viu, pela vez primeira, como se faz um tijolo ou telha de barro encaixado numa forma de madeira. É como fazer um bolo. Enche-se a forma com barro molhado, põe-se no forno para assar. Espera-se esfriar e depois vira a forma em cima de uma mesa e pronto. De lá sai uma telha, um tijolo. Antigamente, as telhas eram feitas nas coxas dos escravos. E como eles variavam de tamanho, as telhas saíam assimétricas. Portanto, quando elas iam para o teto das casas, não seguravam a chuva, molhando tudo. A mãe da menina sempre cobria os móveis com folhas de jornais. A noite era outra história para ela. O vento trazia o uivo do lobisomem, que, desesperado por não poder fugir da luz do sol, se esgueirava na escuridão da noite, chorando muito a sua solidão. Ela, Elzinha, o seu nome, tinha medo e muita pena dele. Queria abrir a porta da cozinha, dar-lhe um bom café bem forte e quente e preparar uma caminha no chão do seu quarto. Mas Elzinha não se atrevia. Tá louca, menina, o vento lhe dizia baixinho. Na verdade, ela morava numa cidade pequena e só ia ao sítio dessa olaria em fins de semana. Morou em várias casas nessa cidade, como, por exemplo, numa tapera de barra ao lado da matriz, na única praça onde ficava a igreja. A rua dessa sua moradia era estreita e, caminhando até o fim dela, encontrava-se o cemitério muito pobre, covas rasas e muito mato cobrindo alguns poucos túmulos. A mãe dessa menina gostava de ir lá rezar ao pé da cruz. Dizia que dava sorte fazer orações nesse lugar.
Aos pés da Santa Cruz, ela se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor ela jurou. Jurou, mas não cumpriu. Agora ela entende o significado dessa letra de música do carnaval. O que a garota Elzinha sempre admirava era ver a correnteza do rio que cortava a cidade. Uma força inexplicável que, mesmo no lugar onde ela podia ficar de pé dentro do rio, a água a arrastava e a jogava de bruços, e, querendo ou não, as mãos dela abriam as águas, formando um corredor que a obrigava a nadar. Aprendeu a nadar só por curiosidade, o instinto de sobrevivência. Tinha muito medo de casas abandonadas, e quando entrava numa que encontrava em suas andanças, queria encontrar uma companhia, fosse de um gato, de um cachorro, mas corria o risco de achar uma raposa. Uma vez, topou com um sapo grande que pulou para cima da cama onde ela tentava se esconder. Saiu correndo sem olhar para trás e foi se esconder atrás de um arbusto. Achava que ali estava em segurança. Ledo engano. Foi picada pelas mutucas que pareciam querer devorá-la. Voltou para casa toda machucada e ainda ouviu a mãe dizer que ela era muito burra, pois nunca se deve esconder em lugar onde as mutucas vivem. Elzinha cresceu e se tornou uma mulher muito bonita, magra, de cabelos loiros e crespos e de pele queimada. O loiro do cabelo herdou do pai, que era descendente de alemão, e a morenice da pele de sua mãe, que era uma cabocla que cresceu no campo colhendo algodão. O pai, preocupado com o futuro da filha, arranjou-lhe um casamento com um de seus lavradores. Um homem muito bom, mas no dia de seu casamento, seu padrinho da cidade mandou um motorista amigo dele ir buscar a noiva no sítio. O carro da noiva parava em frente da igreja por umas 2 horas, porque havia outros casamentos na frente. Além do mais, o padre era muito lerdo. A noiva ficou essas 2 horas conversando com o chofer, como dizia o padrinho dela, e olha o que aconteceu. Ambos se apaixonaram. Ela entrou na igreja chorando por causa do seu condutor e ele ficou na porta da igreja chorando pelo mesmo motivo. Alguns anos depois, nossa heroína ficou viúva e agora sim procurou seu motorista e então se casaram e foram muito felizes. Isso é, até o fato das fugas do companheiro em noites de lua cheia, quando ela era capaz de jurar que o silêncio da noite era cortado por longos ruídos. Ele era meio abobalhado, lento de raciocínio. Não entendia bem as palavras da mãe, aquela galinha branquinha que paparicava os seus pintinhos, dando até comida na boca. Ele era desprezado. Inúmeras vezes, ela o tirou debaixo dela e jogou longe. Achava que ele era lento demais para suportar as agruras da vida. Deveria morrer logo. Um dia, ela reuniu a ninhada toda e disse que precisava atravessar a estrada com eles para procurar minhocas do outro lado da pista, pois onde estavam não conseguiam achar mais nenhuma. Disse: "Vamos correr, senão seremos esmagados pelas rodas dos caminhões e carros tão velozes da autopista." O pintinho amarelinho, coitado, tentou alcançá-los, mas ficou baratinado, serpenteando entre as rodas dos carros. Quando conseguiu atravessar a estrada, já não mais encontrou a mãe e seus irmãos. Ficou amargurado, perambulando pela mata, vivendo sabe Deus como, até encontrar uma galinha carijó que cuidou dele com muito carinho. Eles foram viver numa grande granja. Ela e ele, apoiados pelo dono da granja. Ele ficou adulto, um galo muito bonito, e a mãe adotiva morreu de velha. O pintinho amarelinho procurou cobrir o maior número de parceiras num vórtice alucinatório e, assim, teve centenas de filhotes para a alegria do dono da granja. Um dia encontrou uma galinha velha perambulando ao redor da granja, doente, muito pobre, passando fome mesmo. De cor branquinha, que era quando nova, estava agora cor de cinza.
Estava suja, muito maltratada, mal conseguia cacarejar a coitada. Mesmo assim, seu filho, agora um galo super pai, a reconheceu. Depois de alimentada no galinheiro, sob o olhar ciumento de todas as frangas do pedaço e dos olhares reprovadores do protetor, passou por um surto de deslocada alegria pelo reencontro e passou a cantar fora de hora, a correr e pular abrindo as asas, querendo voar como um grande pássaro. Curioso, ele perguntou dos irmãos e ela, conformada e um tanto indiferente, informou que todos já tinham ido parar na panela dos granjeiros da região. Ao que ele, carinhoso, disse à mãe: Fique tranquila, em minha casa você será bem tratada. E com razão. Na granja onde vivia, era muito adulado pelo dono, tinha o respeito dos humanos e de todas as aves, fosse franga, frango, pomba, marreco, a todos impunha sua vontade. Até mesmo se fosse bicho ou gente grande. Era o exemplo de machice de toda a região. Mas, até então, ou seja, antes do reencontro materno, por dentro ele era um galo triste. Sentia uma saudade imensa da mãe que o havia abandonado na beira da rodovia, mas, poxa, era sua mãe, a única que a natureza lhe deu e que dá para todo mundo. Não conseguia, uma noite sequer, dormir sem pensar nela e nas madrugadas, quando acordava para despertar o mundaréu todo, seu canto matutino era muito, muito triste. Era grato à galinha carijó que o criara, mas nada neste mundo substituía o amor da mãe verdadeira. A vida é sempre cheia de surpresas, às vezes boas. O granjeiro e sua mulher receberam com sincero agrado a mãe preferida de seu portentoso galo. E lá ela ficou morando até morrer de um lamentável acidente. Queria entender por que suas parceiras de galinheiro não resistiam à fumaça do tacho do quintal e não voltavam. Nesse dia fatal, voou até a beira do tacho. O ardor do ferro sob seus pés causou-lhe uma vertigem que a levou direto para dentro do panelão fumegante. A mulher do granjeiro até tentou lhe avisar do perigo, mas não foi obedecida. Interessante como a vida, ou a morte, às vezes se repete. O galo superpai caiu numa depressão aniquiladora. Logo depois da morte da mãe curiosa, e muito também após haver descoberto o trágico destino de todos os frangos criados nos imensos galinheiros, aparelhados para dar todo o conforto aos seus descuidados habitantes. Água, comida à vontade, ar-condicionado e iluminação de boate perto do momento da partida. Soube, então, ao espionar o patrão e seus funcionários, que, dopados, os frangos eram pendurados em barras, com os pés presos em argolas e movidos por esteiras, já chegavam decapitados nos grandes caminhões refrigerados e, assim, levados aos frigoríferos, onde um emaranhado de facas eletrificadas deixavam os visitantes fragmentados e, finalmente, depois de lavados, devidamente acondicionados para os supermercados brasileiros ou do resto do mundo. O galo superpai ficou tão transtornado que saiu andando feito zumbi em direção à estrada, abarrotada de caminhões de grande porte e seus motoristas amotinados à margem, preparando em grandes tachos a comida de tantos. Quando o galo apareceu, os amotinados, mais por galhofa, se puseram a gritar em coro: Pega ele! Pega ele! Assustado, o galo pôs-se a correr desordenadamente e, num curto voo, pousou na beirada de um tacho fervente. Morreu igual a mãe dele, sob o olhar indiferente daqueles humanos desumanos. Note bem, era para ser um conto para ser contado por mães de primeira viagem aos filhos novinhos, já aptos para o entendimento das palavras. Acontece que não existem mais filhinhos atentos ao ensinamento oral, somente para as imagens vindas da luz das telas dos celulares. Então, decidimos assustar as mãezinhas.